nós vamos ler um texto na Bíblia, que está em Mateus capítulo 12, e versículo de número 22. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 12, versículo de número 22. Se tiver discipulado, estamos liberando o pessoal do discipulado. Vamos ler Mateus capítulo de número 12, versículo de número 22. Amém? Diz assim: trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Amém e amém. Muito bem, irmãos, eu vou ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração uns 15 dias atrás. E essa palavra me veio ao coração e eu deixei lá, descansei lá. Mas aí quando o irmão José, ele deu aquela palavra aqui domingo na ceia, eu entendi que nós precisávamos ministrar a palavra que Deus realmente já tinha soprado há alguns dias atrás no meu coração. Então eu vou ministrar sobre todo reino dividido será devastado. Todo reino dividido será devastado. Estávamos estudando ontem, na sala de aula, sobre a igreja. Estamos estudando sobre a igreja, sobre a organização, a forma organizacional da igreja. E ali tinha uma colocação muito importante, eu coloquei aqui na introdução, que uma das coisas mais extraordinárias deste mundo, tudo que Deus fez foi perfeito. Tudo que Deus fez é extraordinário, é belo, é lindo. Se você tiver a oportunidade de um dia ir na Amazônia, na floresta amazônica, onde você vai ter toda a maior biodiversidade do mundo, no reino mineral, vegetal e animal, você vai ver que como é extraordinário as coisas que Deus criou. Mas não precisa ir para a Amazônia não, basta olhar para você mesmo. O corpo humano. O corpo humano, ele é uma das coisas mais extraordinárias que existe na face da terra. A sincronização das batidas do coração com a função respiratória dos pulmões,
o processo digestivo e sua relação com o sistema nervoso e com todas as partes do corpo se ajustam na mais perfeita ordem e cooperação, funcionando automática e involuntariamente, involuntariamente, faz do corpo humano uma obra maravilhosa e extraordinária. Se um dos nossos membros, ou um desses membros, principalmente os membros vitais do nosso corpo, como o coração, o cérebro e os pulmões, vierem a falhar, não só estes que são vitais, mas até outros que não são, se vierem falhar na sua função, certamente trará complicações ao desenvolvimento do meu corpo, do seu corpo, do nosso corpo. Isto é evidente. Não faz muito tempo eu tive que fazer uma cirurgia no meu olho direito, vou fazer no esquerdo, de catarata. Não estava quase enxergando nada. Já não estou enxergando bem, mas naquele tempo estava pior. Porque a falta da funcionalidade normal causa dificuldades no desenvolvimento do corpo. Então, se qualquer um desses membros falhar, você vai ter alguma dificuldade de poder desenvolver-se de forma funcional. E da mesma forma é a igreja. Da mesma forma é a igreja como o corpo de Cristo. Todos nós somos sabedores que a maior metáfora dita por Cristo em relação à igreja é a comparação da igreja como um corpo. Paulo vai escrever na carta aos Efésios, abra aí capítulo 4, versículo 16, na sua carta aos Efésios, no capítulo 4 e no versículo de número 6, Paulo vai dizer: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha isso aí. Paulo, ele está falando acerca da funcionalidade de cada crente no corpo de Cristo. Eu já disse aqui e vou dizer de novo: você sozinho não é igreja, você sozinho não é corpo de Cristo. Eu, você somos apenas um membro, que juntos formamos o corpo de Cristo. E Paulo aqui, escrevendo na sua carta aos Efésios, ele vai dizer: dele todo o corpo, ajustado e unido. Preste atenção nessas duas colocações: ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas. Então cada um de nós é uma junta nesse corpo, que está ajustado e unido, cresce. Só cresce? Não, edifica-se a si mesmo em amor. E quando é que isto acontece? Aí ele diz: na medida em que cada parte realiza a sua função. Quando cada crente, que é uma junta no corpo de Cristo, realiza a sua função, esse corpo cresce e é edificado. É isso que Paulo está dizendo, resumidamente. Percebe-se então que, se eu, como um membro deste corpo, uma junta deste corpo, não exerço a minha função, de alguma forma eu estou causando prejuízos a este corpo. Porque esse corpo só é edificado e só cresce quando eu, como uma junta que estou nele, cumpro a função para a qual fui designado nesse corpo. No mesmo livro, no capítulo 2, versículo 21, mesmo livro de Efésios, ele vai dizer assim: nele o edifício inteiro bem ajustado cresce para ser um templo santo no Senhor. Então, mais uma vez, em Cristo,
Paulo está dizendo que mais uma vez nele, em Cristo, o edifício inteiro, o corpo inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. Então observe que aqui, nessas duas passagens bíblicas, existem duas palavras que é a mensagem do texto que Paulo quer ensinar: unidade e crescimento. Ou seja, se não existe unidade entre os membros de um corpo, também não existirá crescimento, não haverá desenvolvimento, não haverá edificação. Se uma igreja está unida, ela cresce. Se ela está dividida, ela será devastada. Se uma igreja está unida, ela cresce. Se ela está dividida, ela será devastada. Eu acredito que este, talvez hoje, seja um dos motivos pelos quais mais tem se entristecido o Espírito Santo nas igrejas: a desunião, a fofoca, as brigas, os disse-me-disse, as invejas, as contendas. Porque não tem coisa que mais entristeça o Espírito Santo de Deus, quando aquele povo que era para ser o templo do Espírito, através de quem o Espírito se manifesta, está dividido, está desunido, vive quebrando constantemente a comunhão. Deus não tem nem como acrescentar mais uma alma àquela igreja, ela não tem nem como crescer, porque se alguém é acrescentado àquele modelo de igreja, aquela pessoa vai se tornar semelhante àqueles membros que já estão lá. Então, uma igreja como casa, onde nós juntos formamos uma grande família, a família de Deus, ou uma igreja como extensão do reino de Deus, se estiver dividida, ela também será destruída. Eu vou repetir: uma igreja como casa, onde nós juntos formamos uma grande família, ou uma igreja como extensão do reino de Deus, se estiver dividida, ela também será destruída. Jesus Cristo, ao ser acusado aqui pelos fariseus, preste atenção, quando Jesus aqui expulsa o demônio desse jovem, que é surdo e mudo, os fariseus são tomados por um espírito de inveja. Será que crente tem inveja? Eles são tomados por um espírito de inveja. E essa inveja, esse espírito de inveja que tomou os fariseus foi tão forte que eles nem pensaram para falar, eles nem raciocinaram para falar. Eles disseram que Jesus só expulsou aquele demônio porque ele estava possuído pelo líder maior dos demônios, que era Belzebu. Belzebu é um nome de Satanás. Satanás, ele tem pelo menos 5 nomes. Satanás é o principal, mas ele tem debaixo do seu trono, debaixo do seu comando, 5 principados que recebem ordem direta dele, ou potestades, principados que recebem ordem direta dele, que transmitem as potestades, que transmitem aos demônios. E um desses 5, onde cada um governa sobre cada continente do mundo, são 5 continentes, um deles é Belzebu, que era conhecido em Israel como o príncipe dos demônios. Belzebu significa Senhor das moscas, ou Deus das moscas. Quando Jesus expulsa o demônio deste jovem, eles são tomados por uma inveja tão grande que eles não param para refletir o que eles estão falando. Daí o motivo pelo qual, e talvez alguns até se encontrem aí encrencados com isto, eles vão blasfemar contra o Espírito Santo, vão atribuir operações do Espírito de Deus a demônios,
vai atribuir ações do Espírito Santo de Deus a demônios. Porque quem é que blasfema contra o Espírito Santo? É o ímpio? É o ímpio, irmãos? O ímpio não conhece o Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz: eu enviarei o Espírito Santo que o mundo não conhece. O mundo não sabe quem ele é. Quem conhece o Espírito Santo é quem está na igreja. É quem frequenta culto, é quem se comporta irreverentemente, e assim por diante. Então, é muito perigoso falar sem refletir, principalmente quando se trata das coisas espirituais, principalmente quando se trata de igreja, principalmente quando se trata da noiva do Cordeiro. Porque eu já disse aqui, muitas das vezes, o crente que está provocando uma casa dividida, muitas das vezes ele não sabe onde é que termina a linha em que ele está tocando numa pessoa e ou está tocando na noiva. Então eles falaram sem refletir. É por isso que Salomão diz que falar sem refletir não é sábio, não é bom. E fala lá no texto que nós lemos nesta noite, o texto introdutório, ele fala sobre o insensato, sobre o louco, sobre o tolo, que rejeita a sabedoria e que rejeita o conhecimento. E quem rejeita a sabedoria, certamente vai falar irrefletidamente. Então eles acusam a Jesus de expulsar aquele demônio, porque ele está possuído pelo chefe supremo dos demônios, que é Satanás ou Beelzebu. Eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo, porque os judeus, eles sabiam quem era Satanás. O Jesus, ele vai falar aqui, quando Jesus questiona eles: se eu expulso os demônios por Satanás, então por quem seus filhos expulsam? Porque mesmo antes de Jesus vir ao mundo, os judeus, alguns judeus, a história vai mostrar isso, vários comentaristas, eu li hoje à tarde antes de trazer isso para vocês, vários judeus praticavam o exorcismo, expulsavam demônios também. Se eu expulso os demônios por Satanás, por quem vossos filhos expulsam? Jesus está mostrando aqui que a prática de expulsar demônios já era praticada pelos judeus. E agora está havendo um contraste aqui, porque se eles louvavam a Deus quando os seus filhos expulsavam os demônios, por que agora eles não estão louvando a Deus porque Jesus está expulsando demônios? Está tendo aqui alguma coisa errada aqui. E Jesus vai trazer isso à tona. O que Jesus está fazendo quando ele faz essa interpelação a eles? Jesus está apelando para a inteligência dos fariseus e também para a inteligência do próprio Satanás. Como Jesus está apelando para a inteligência deles? Ora, como Satanás, sendo um ser altamente inteligente, que tem um reino, que tem um propósito de expandir o seu reino, oprimindo os homens, tendo sua casa, que é fazendo morada nas pessoas, nos homens, envia seus demônios para possuir essas pessoas, e depois o próprio Satanás vai expulsar seus próprios demônios. É muita falta de inteligência. É a mesma coisa de você começar a fazer uma construção e depois chegar lá, meter o pé e derrubar a parede para fazer de novo. Então Jesus aqui ele está apelando para a inteligência dos fariseus e do próprio Satanás. Satanás, o que Jesus está falando? Satanás é um ser altamente inteligente. E é. Sendo ele um ser altamente inteligente, sábio, tendo um reino, como é que ele vai destruir seu próprio reino?
Essa pergunta que Jesus Cristo está fazendo. Se assim ele faz, ele está causando uma divisão no seu próprio reino. E se ele está causando uma divisão no seu próprio reino, então o seu reino cairá. O seu reino será destruído. O seu reino será devastado. Porque todo reino dividido contra si mesmo será devastado. E toda casa dividida contra si mesma será destruída ou cairá em ruínas. E assim também é a igreja. Assim também é na igreja. Assim também é na sua casa. Assim também é na sua família. Assim também é na sua empresa. E assim também é no seu casamento. Toda casa dividida, todo casamento dividido, toda família dividida, toda igreja dividida, toda empresa dividida, certamente, não só isso, uma nação, um povo, certamente será vencido, certamente será destruído. Olha o que Tiago diz, no capítulo de número 3, e versículos 13 ao 16. Olha o que Tiago diz, capítulo 3, versículos 13 ao 16. Ele diz assim, Tiago capítulo 3, versículo 13 ao 16. Quem dentre vós é sábio e inteligente? É uma pergunta. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Versículo 14. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Olha o que ele diz no versículo 16. Porque onde há inveja e espírito de divisão faccioso, aí também há perturbação e toda obra maligna. Por que os fariseus acusaram? Jesus estava fazendo uma boa obra. Jesus estava fazendo uma obra extraordinária. O que ele estava fazendo? Libertando os homens do poder dos demônios, curando os enfermos, operando milagres. O homem que Jesus curou aqui era mudo e surdo. Não se ouvia falar que alguém tinha poder naquela época e até mesmo nesse tempo de curar um mudo e um surdo sobrenaturalmente. E mesmo Jesus operando um milagre tão extraordinário, que é o milagre de curar um mudo e um surdo, fazendo uma boa obra, libertando os oprimidos do poder do diabo, os fariseus, tomados de espírito faccioso, de inveja, de facção, acusaram Jesus de fazer aquele milagre pelo poder dos demônios. Aí eu fico pensando, irmãos, porque que às vezes nas igrejas, olha aqui uma coisa, eu vou falar uma verdade. Eu tenho visto crentes endemoniados aqui dentro sem cair endemoniado. Porque hoje tem pessoas endemoniadas na sua mente. Não é possuídas pelo demônio, mas sua mente, sua mentalidade possuída por comportamentos malignos. Hoje, além da gente ter ainda que lutar contra as forças do mal, a gente ainda tem que lutar contra vidas irregeneradas, que não foram regeneradas. Porque tomado por espírito de inveja, de facção, de divisão, conforme Tiago diz aqui,
usando a sua própria sabedoria carnal ou inteligência carnal, diabólica, promove inveja, espírito faccioso e perturbação. Perturbação. Eu sei que é sério o que eu estou falando aqui, talvez alguém ache que seja pesado, mas é a verdade. Olha aqui para mim. Como hoje é um tutu assim, eu não vou demorar muito tempo, não. Pode alguém passar mal aqui. Discórdia, intriga, confusão e divisão produzem a destruição de um povo. Eu vou repetir: discórdia, intriga, confusão e divisão produzem a destruição de um povo. Tem uma pergunta: qual família é tão forte, qual comunidade é tão firme a ponto de não ser arruinada pelas inimizades e pelas disputas? Qual é o casamento que resiste quando o marido e a mulher vivem a vida inteira se matando? Qual é a família que sobrevive quando os membros daquela família só vivem em guerra? Qual é a igreja, a comunidade, um departamento, seja de jovem, do ciclo de oração, seja de obreiros, que sobrevivem quando os membros daquela comunidade só vivem em inimizade, em discórdia, em contenda e porfia? Não tem como sobreviver. Observe os maiores países, os grandes países da África, estão lá, divididos numa guerra civil constante, matando os seus próprios irmãos, uns matando os outros, por causa de poder, por causa de posição, por causa de dinheiro, por causa de cadeira, de ouro, de prata, sei lá o quê. Estão lá se matando, aqui na América Central e assim por diante. Está lá países divididos, se autodestruindo, se acabando, porque todo povo dividido cairá em ruína. Todo povo dividido será destruído. Satanás não pode expulsar a Satanás, nem tampouco Satanás pode fazer aliança com Cristo. Satanás pode fazer aliança com Jesus? Jesus pode fazer aliança com o diabo? Jesus Cristo disse, Paulo escreve dizendo: que aliança tem Deus com Belial, que é um outro nome de Satanás? Beuzebu, Belial. Que concórdia pode existir entre os filhos de Deus e os filhos de Belial? Que acordo pode existir entre Deus e os demônios? Vez por outra a gente ouve que tem uns crentes por aí que frequentam uns terreiros. Aí eu fico perguntando aqui, aonde que fica a palavra de Paulo? Porque que aliança tem os filhos de Deus com os filhos da luz, com os filhos das trevas? Mas Satanás, primeiro, ele não pode expulsar Satanás. Porque se Satanás expulsar os seus demônios, se Satanás expulsar os demônios que ele envia para possuir as pessoas, destruir as vidas das pessoas, então é uma incoerência, ele está lutando contra seu próprio reino. Segundo, Satanás é inimigo, arqui-inimigo de Deus, então ele não pode fazer aliança com Jesus. Então a colocação dos fariseus está muito equivocada aqui. Está
muito equivocada, porque Satanás não pode expulsar a Satanás, nem tampouco Satanás pode fazer aliança com Cristo. Por quê? Porque Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Bendito seja o nome de Jesus. João escreve isso: o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Porque assim, Deus ele cria, Satanás destrói, Deus recria. Deus forma, Satanás deforma, Deus reforma. Deus salva, Satanás desvia, Deus reconcilia. Deus nunca pede para o diabo, porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Crente que é crente não anda com medo do diabo. Não estou dizendo também que você vai viver desafiando ele, porque a Bíblia nos manda ser sábio e saber que ele é uma autoridade no mundo espiritual. E nem o arcanjo Miguel, quando lutava com ele pelo corpo de Moisés, ousou pronunciar nenhuma palavra de maldição contra ele. Porém a Bíblia também não nos manda fugir dele. A Bíblia diz: resiste ao diabo e é ele quem fugirá de vós. É o que a Bíblia diz. Tem outras inúmeras passagens dizendo: maior é o que está em você do que o que está no mundo. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente você é livre. O diabo não pode continuar oprimindo um crente que é livre, porque quando Jesus liberta, Jesus não liberta pela metade, Jesus liberta por completo. Podemos até na nossa jornada, na nossa caminhada, sofrermos ataques do diabo, como sofreu Jó, por permissão de Deus. Mas quando Deus permite, Deus também já sabe que você vai prevalecer, Deus também já sabe que você vai vencer. Então, se Satanás não expulsa Satanás, e Satanás não pode fazer aliança com Cristo, porque ele veio para desfazer as obras do diabo, a acusação dos fariseus é infundada, mentirosa e produzida por um sentimento de inveja. Eu quero dizer para você aqui esta noite, não só para você, quem está nos assistindo, que você não precisa ficar com inveja de ninguém que congrega contigo no mesmo corpo. Porque se você for fiel, temente a Deus e estiver na posição, no tempo certo que Deus tem para a sua vida vai se cumprir. Deus pode levantar quem Ele quiser levantar e usar quem Ele quiser usar. Se você estiver na posição, o próprio Deus vai criar uma situação favorável a você quando chegar a hora de Deus fazer a sua vida. Porque o tempo de Deus não é o mesmo tempo para todo mundo. O tempo de Deus não é o mesmo tempo para todo mundo. Tem pessoas na Bíblia que Deus chamou com 17 anos. Tem pessoas na Bíblia que Deus chamou com 25, 30, como Ezequiel, Jeremias, que estava sendo preparado para ser sacerdote. Teve pessoas na Bíblia que Deus chamou com 40 anos, 80 anos. Então o tempo de Deus para uma pessoa não é o mesmo tempo de Deus para outra. O que eu tenho que fazer é Deus me encontrar na posição quando chegar o tempo dele na minha vida. E enquanto Deus estiver usando outro, vá glorificando a Deus e exaltando a Deus pelo que Deus está fazendo na vida do teu irmão, em vez de ser tomado por espírito de inveja, ciúme, de facção e divisão. Porque foi esse sentimento que fez com que os fariseus blasfemassem contra o Espírito Santo e perdessem sua própria salvação. Porque está explícito aqui, não é sobre a blasfema do Espírito Santo que eu quero falar, mas está explícito aqui que quem blasfema contra o Espírito Santo não há perdão, nem aqui, nem na eternidade. Jesus disse assim: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Aleluia. Vocês estão me dizendo que eu expulso o demônio porque eu tenho demônio.
Por que os vossos filhos então expulsam? Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, verdadeiramente o reino de Deus está sendo manifestado. Quando alguém está sendo liberto, quando alguém está sendo salvo, quando alguém está sendo curado, quando alguém está sendo transformado, quando alguém está sendo curado, ali está manifestando o reino de Deus. Porque o diabo não cura ninguém, viu? Tem pessoas que dizem: eu levei fulano de tal lá no lugar tal, ele ficou bom. O inimigo vai mascarar num lugar, mas vai fazer estourar no outro. O diabo, ele dá com a mão e tira com a pá mecânica. Todo mundo que vender a sua alma ao diabo pode ficar certo que você por um tempo vai desfrutar das benesses da aliança que você fez com ele, mas um dia ele vai cobrar a tua alma, ele vem buscar. Jesus disse: não, eu não estou expulsando o demônio porque tem demônio, eu estou expulsando os demônios porque estou manifestando o reino de Deus na terra. E a igreja é a representante do reino de Deus na terra. O reino de Deus, irmãos, o reino de Deus está em permanente oposição ao reino das trevas. Não pode haver aliança entre eles, acordo ou trégua. Não tem, não existe. Jesus quem disse isso. Enquanto os filhos dos homens dormiam, Satanás veio e semeou joio no meio do trigo. O problema é nosso aqui, falar de nós temos dormido muito na seara do Senhor. E por isso que o inimigo tem semeado muito joio no nosso meio. Enquanto os filhos dos homens dormem, Satanás semeia joio. Não tem trégua, irmão. Não existe trégua nesta guerra. Pastor Josué Brandão, ele conta que um dia ele fez um período de oração longo, prolongado, em jejum. Ele é um homem muito conceituado do Brasil, um homem de oração também. E ele disse que quando terminou aquele período de oração e jejum, ele disse: graças a Deus, agora eu vou dar uma descansada. Aí ele disse que Deus falou com ele: Josué, não é hora de você depor as armas e nem de tirar a tua armadura. Enquanto a igreja do Senhor estiver aqui na terra, irmão, não tem trégua. Porque não existe acordo, não existe trégua. Às vezes nas guerras entre nações, como aconteceu agora recentemente na Ucrânia, em outros países, numa interferência de alguns outros líderes mundiais, eles fazem uma pausa na guerra de 24 horas para formar um corredor, para a Cruz Vermelha entrar com alimento, com médicos, com socorristas e assim por diante. Mas quando termina aquela trégua, aí a guerra volta. Só que no mundo espiritual não tem trégua, meu irmão. Nós cansamos, nós dormimos, às vezes descansamos, enquanto o mundo espiritual está numa batalha constante, permanente. Mas quantos crentes têm deposto suas armas? Não há trégua, porque Deus jamais se unirá ao inimigo para ter algum êxito. Deus jamais se unirá ao inimigo para ter uma vantagem na batalha. Pelo contrário, Jesus mesmo vai dizer que ele vai amarrar o valente, invadir a casa do valente e vai tomar as almas da mão do valente. Ele disse no texto: não, vocês estão enganados, porque o valente, quando ele está armado, com a sua armadura, guardado está tudo quanto ele tem. Tudo quanto ele tem está protegido. No texto que nós lemos, aí vai dizer: aí vem aquele que é mais valente do que ele. Aí ele amarra o valente, tira a armadura do valente, toma os bens do valente e saqueia o despojo, saqueia a sua casa.
Por isso, irmão, vamos voltar para o texto. Mateus capítulo 12, versículo 30. Por isso, quem não contribui para o crescimento do reino de Deus, está contribuindo para o crescimento do reino de Satanás. É forte, é duro, mas é verdade. Quem não contribui para o crescimento do reino de Deus, está contribuindo para o crescimento do reino de Satanás. Jesus disse aqui no versículo 30, no mesmo texto: quem não é por mim é o quê? É o quê? É contra mim. E quem comigo não ajunta, está espalhando. Isso aqui é sério, meu irmão. Pastor, eu estou aqui, eu não sou Deus e nem diabo. Então você já é diabo mesmo. Porque com Jesus não tem meio termo. Com Jesus não tem em cima do muro. O muro é do diabo. O muro é de Satanás. Foi Jesus quem disse: se você não é por mim, então você é contra mim. Tem uma frase que diz, irmão: quando você não toma uma decisão, na verdade você já tomou. Quando você não toma uma decisão, você já tomou de não fazer nada. Então já tomou uma decisão. Então com Cristo não tem meio termo. Ou você é por Ele, ou é você contra Ele. Ou você está ajudando o reino de Deus a crescer, ou você está trabalhando contra o reino de Deus. Ou você está trabalhando com Jesus, ou você está trabalhando com Satanás. É o que Jesus está falando, não é minhas palavras, não, eu estou só citando aqui. O crente, preste atenção, agora eu vou aplicar. O crente que na igreja vive semeando contenda, semeando discórdia, semeando briga, peleja, fofoca, disse-me disse, levando e trazendo história, está trabalhando contra Cristo e portanto está a favor do diabo. E infelizmente hoje tem uma pecinha aí que você não precisa mais sair de casa para semear contenda. Né? Que a pessoa está no grupo, aí no grupo que todo mundo pode ver, a pessoa não põe. Mas no grupo privado ela coloca. Eu não vou dizer que foi o diabo que inventou o WhatsApp, mas o WhatsApp tem sido realmente um instrumento na mão do diabo para muito fofoqueiro, semeador de contenda, semeador de discórdia, pessoa que gosta de disse-me disse, e está matando muita gente na igreja. Quantas pessoas estão entristecidas na igreja, feridas na igreja, por causa de histórias, disse-me disse, e coisas que nem se sabe se é verdade ou não é, que foi disseminado, que foi passado adiante, entristecendo o Espírito de Deus, entristecendo os outros. E você acha que você não está trabalhando contra o Espírito Santo de Deus? Em vez de ser uma junta bem ajustada, fazendo a sua função para fazer crescer o corpo, o edifício de Cristo, estar aí semeando discórdia, contenda, briga, peleja, fofoca, disse-me disse, levando e trazendo, trabalhando contra Cristo e a favor do diabo. Diga comigo assim: Satanás se alimenta de carne. Mas não é aqueles carne que você come no churrasco, não. Ele se alimenta das atitudes carnais dos crentes. Irmão, me perdoa a sinceridade, eu nunca vi uma geração de tanto crente carnal como no tempo que nós estamos vivendo, de tanta carnalidade.
Porque os crentes não lêem mais Bíblia, os crentes não oram mais, os crentes estão perdendo o temor do Senhor, estão se portando irreverentes na casa de Deus. É crente só em 2 horas de culto, mas depois esquece que é crente. E nunca nós vimos uma geração de tanta gente que está representando tão mal o reino de Deus. E aqui falo num contexto geral, não é prata, não é só prata não, é a igreja brasileira. E o diabo, ele se alimenta de carne, das atitudes de crentes carnais, crentes irregenerados, que não nasceram de novo e que não têm um compromisso com o céu. Eu quero que você abra Provérbios aí, capítulo de número 6, versículo de número 2. Provérbios capítulo 6, versículo de número 2. Olha só, capítulo 6, versículo 12. Olha o que Salomão disse. Vou dar um microfone aqui para o Caldeli depois de ler na linguagem dele, que eu vou ler na linguagem tradicional, depois nós vamos ouvir numa linguagem mais moderna. Olha o que diz Provérbios 6 e 12 a seguir. O homem de Belial, quem é? O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Olha isso aqui: acena com os olhos, fala com os pés e faz sinal com a mão, com os dedos. Esse dia eu estava falando com uma turma, aí pensa que a gente é besta. Você acha que uma pessoa com 50 anos de idade, 51, não vê as coisas não? Aí por baixo da mesa, ó, cutucando o pé do outro, da outra, aí a outra não consegue disfarçar um sorrisinho. Seu sorrisinho para concordar, né? E o outro por baixo da mesa cutucando o pé. Aí eu estou lá, né, fazendo de conta que não estou vendo nada e me lembrando desse versículo. Olha o que Salomão fala: acena com os olhos, o homem de Belial, fala com os pés, faz sinal com os dedos. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina mal, anda semeando o quê? Anda semeando o quê? Contenda. Agora olha o que essas pessoas vão colher. Olha o que essas pessoas vão colher, que acham que a conta nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Mas olha o que a Bíblia diz: pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrado sem que haja cura. Porque a pessoa que costuma fazer isso, ele começa a fazer tanto que se torna habitual. E quando se torna habitual, sabe aquela coisa que você faz, que você nem percebe que está fazendo? É por hábito. Mas a Bíblia diz que repentinamente, quando ele menos esperar, Deus vai fazer com que ela colha uma ferida tão grande que não tem mais cura. Olha a continuação do texto. É a continuação. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Leia, Caldeli, tudo de novo agora na sua linguagem. Até o 16, pastor. Isso, a partir do 12. Vou descrever para vocês um homem vazio e inútil. Um homem vazio e inútil. Um homem que não presta para nada. Não presta para nada, meu Deus do céu. Suas palavras são mentirosas.
Mas ele demonstra suas verdadeiras intenções com gestos das mãos, Olha aí. movimento dos pés e piscadelas com os olhos. Sabe que você está conversando aqui? Peraí. Às vezes você está conversando com uma pessoa, aí ele está com mais um amigo, uma amiga. Né? Vai lá. Seu coração está cheio de maldade. Ele passa o tempo todo imaginando novas mentiras e novas maneiras de fazer o mal, e espalhando ódio entre outras pessoas. Espalhando ódio. Por isso ele será castigado de repente. Será castigado de repente. Será destruído. Destruído. E não haverá remédio para ele. Porque há 6 coisas que o Senhor odeia, e uma última que ele simplesmente detesta. Aqui estão elas: um olhar que demonstra orgulho no coração, mentira, violência e assassinatos, uma mente que só pensa em fazer maldade, mentira planejada para prejudicar alguém, Mentira e espalhar. Só um pouquinho. Interessante essa mentira planejada, né? A pessoa passa o dia inteiro planejando qual é a melhor forma de criar uma história para destruir a vida de alguém. Vai lá. Mentira planejada para prejudicar alguém e espalhar o ódio entre irmãos e amigos. Sério isso, não é, irmão? Você já tinha lido isso na Bíblia? Já tinha, irmão? Isso é sério. Agora eu vou dizer para vocês o que é que Deus quer da igreja. Abra aí, fique de pé. 1 Coríntios 1:10. Claudeli vai ler. O que é que Deus quer? O contrário disso aí. O que é que Deus quer de nós, da igreja? 1 Coríntios 1:10. Eu vou ler aqui. Depois diz assim, ó, 1 Coríntios 1:10. É o versículo que o irmão leu domingo. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do pastor Arnaldo, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós o quê? Dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e no mesmo parecer. Pode ler. Mas queridos irmãos, suplico-lhes encarecidamente, em nome de Jesus Cristo, que parem essas discussões entre vocês, que haja verdadeira harmonia, a fim de que não apareçam divisões na igreja. Eu lhes imploro que tenham o mesmo modo de pensar, unidos na mesma e nas intenções. Todos nós aqui, irmãos, somos diferentes, nós temos uma personalidade, mas todos nós somos cidadãos de um reino, e as leis do reino é uma só. Então quando eu chego aqui, não é o que eu penso, não é o que acho, mas é o que o reino diz. Se nós vivermos o que o reino diz, nós vamos dizer a mesma coisa, pensar a mesma coisa, sentir a mesma coisa. Isso só é possível quem está dentro do reino, não é quem está dentro da igreja, mas quem está dentro do reino. Era isso que Paulo estava ensinando à igreja. Pode cantar, meu filho, é você mesmo? Por quê, pastor? Porque todo reino dividido será destruído, toda casa dividida será destruída, toda família dividida será destruída, toda comunidade dividida será destruída. Mas no nome de Jesus, nós temos que ser unidos eles rogam pelo nome de Jesus. É no nome dele, é no sangue dele, é pelo Espírito dele. Porque dele, o diabo não pode derrotar uma igreja unida. Para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para
de Cristo. A Ele a glória. Oh, glória ao nome de A Jesus. Ele a Oh, glória ao nome de Jesus. A Ele Ou é a por Ele ou é contra Ele. Mas seja por Ele, porque é melhor estar do lado dele. Porque quem está do lado dele já é vencedor, é mais do que vencedor. O diabo já está derrotado, já está vencido. A sua derrota já foi declarada. Oh, glória! Por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Oh, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Senhor da nossa vida, nos ajuda a colocar em prática a tua palavra, Jesus. A viver na intensidade da tua graça, da tua glória, fundamentada no amor cristão, cumprindo a nossa função no corpo de Cristo, para que cresça e seja Para edificado. Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pra sempre. Amém. Oh, Espírito de Deus, nos perdoe se te entristecemos, Senhor. Não queremos que fiques entristecido no nosso meio, porque sem ti nós não podemos fazer nada. Notai os que produzem dissensões e divisões, porém todavia sustenta, Pai, aqueles que promovem a unidade no teu corpo, por amor do teu nome. Porque o diabo sabe que nenhum ataque do inferno pode destruir a igreja, mas ele sabe que se uma casa, um reino estiver dividido, ela já está em ruínas. Tenha misericórdia de nós. Na autoridade do teu nome nós repreendemos todo projeto do mal, todo plano de Satanás, toda a arquitetura do inferno projetado nas trevas, às escondidas, contra esta igreja, contra esta obra. Satanás haverá de ficar envergonhado, porque o Senhor é o mais valente, e o mais valente toma a armadura do valente, invade a sua casa e saqueia os seus bens. Pai querido, nós oramos esta noite crendo no poder da tua palavra, porque ela é espada de dois fios, que penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Continua falando conosco, que a tua palavra no púlpito desta igreja tenha lugar e tenha vez, e que também tenha lugar nos nossos ouvidos e no nosso coração, papai. Em nome de Jesus nós oramos, te damos graças, te
agradecemos por tudo nesta noite para a tua glória, em nome de Jesus. Diga amém, meu irmão. Amém.